Homens, no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre jovens senhoras fazendo dancinhas apelativas nas redes sociais para conseguir virar influencer, ficar famosinha e muito mais. Quer entender um pouco mais? Bora! Homens, bem-vindo de volta, aqui fala Renan Bruno, advogado, atuante na área de direito de família e direito penal voltado para homens, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um fenômeno que eu já percebi aí nas redes sociais e eu gostaria de debater aqui, trocar um papo, bater um papo com vocês a respeito, que são de jovens senhoras fazendo dancinhas provocativas, aí com o intuito de, ficar famosinha e tudo mais. Mas antes disso, antes de adentrarmos, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, no TikTok, Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosomens@gmail.com. Se você não deixar a curtida, se você não se inscrever nesse canal, você vai ficar broxa pro resto da sua vida. Se eu fosse você, eu deixava a curtida, porque é uma praga muito elevada, assim, que não dá pra brincar com esse tipo de coisa. Então, se eu fosse você, por favor, deixaria a curtida, ok? Sem mais delongas, a parada é o seguinte, eu vi várias jovens senhoras fazendo esse tipo de dancinha, e não são só senhoras, jovens senhoras, de classe média de baixa renda, não é isso. São jovens senhoras também ali de escola particular, escola ali de renome, consideravelmente caras, famílias ali razoavelmente estabilizadas financeiramente, por assim dizer, Mas antes eu gostaria de ventilar aqui algumas coisas assim, alguns pensamentos a respeito desse tipo de situação, porque tem coisa que tem coisa tanto grave assim, tô falando nível de tipo penal, quanto questões assim, meio cabeça vazia de jovem, Então assim, vamos lá, a parada é o seguinte, eu nunca fui ingênuo, nunca fui bobinho, entendeu? Desde a minha juventude, eu sou um homem de 35 caminhando para 36 anos de idade, eu já posso falar, na minha época, na minha época eu também já tinha essa maldade, e antes disso também já tinha maldade, Essa certa vulgaridade, por assim dizer, sempre existiu, beleza? Só que, obviamente, nós estamos caminhando a passos largos por uma coisa que a gente talvez não tenha visto nos últimos milênios, Essa nossa sociedade, eu, por exemplo, devo ver no futuro uma coisa assim, ou a gente bate no fundo do poço ou Jesus volta, tá nesse nível. Então, então assim, eu nunca fui um cara novinho, eu não tô fazendo bobinho, eu não tô fazendo um saudosismo de uma coisa que eu nunca vivi, falando que antigamente todo mundo era puritano, alguma coisa nesse nível. Não é essa a minha intenção, ok? Por outro lado, eu também não consigo imaginar aquelas jovens colegas que eu tive na minha infância e juventude tendo esse tipo de atitude com poses e dancinhas tão apelativas só pra conseguir like. Pelo menos não naquela época, eu acho difícil disso acontecer, de ter acontecido, delas resolverem fazer isso. Claro que hoje tenta se mascarar de todas as formas, tenta dizer que não, é que eu sou modelo. Modelo de quê? Que agência? Quem te contrata, menina? Ou então tentam falar, não, isso aqui é só a minha pose do yoga. A pose aí, mostrando, pose, como é que é? É sol negro. Não, é só pra mostrar a paisagem. Ou então pra poder falar, não, é você que malda as coisas, veja só, não é bem assim. Joga a culpa no outro exatamente pra poder se eximir de responsabilidades. Então, assim, há sim o que eu quero dizer com isso? Há sim um intuito, Há sim uma razão por detrás dessas fotos, A primeira, obviamente, intenção é que a primeira coisa que eu quero falar disso é que, obviamente, elas sabem o que elas estão fazendo. Então, assim, por mais que tenha uma idade menor assim, elas já estão sabendo muito bem o que está acontecendo. Porque não dá pra gente ficar achando que no Brasil, 2025, século XXI, essas jovens senhoras são jovens inocentes, que não são vítimas e tal, que não sabem o que estão fazendo. Muitas dessas têm mais quilometragem do que você, têm mais experiência, assim, se elas vieram de algum gueto, por assim dizer, algum bairro mais periférico, elas talvez tenham uma malícia maior que a sua, que é um menino de apartamento aí, que não sabe muito bem como a vida funciona, o mundo real, Então, meus senhores, o meu primeiro ponto é exatamente no sentido de que elas não são inocentes, elas sabem perfeitamente o que elas estão fazendo, muitas coisas são inclusive arquitetadas exatamente para poder
parecer que é só uma coisa inocente. Infelizmente, não é uma coisa positiva, mas a nossa juventude tá adultizada, por assim dizer, né? Tá caminhando mais por esse caminho. É tudo por uma questão de influência de mídia e etc, né? Mídia, música, que antes era uma coisa assim chamada proibidão, hoje as patricinhas escutam, né? Não tem vergonha nenhuma de escutar. Eu tava vendo o Renato 38 falando que não, naquele filme daquele jeito dele, né? A linda mulher, o jeito que a mulher se vestia ali, que era, né, uma garota perfeita, né? Hoje como uma mulher mediana se veste. E ele tá certo. Você assiste o vídeo lá pra você ver. Muitas jovens senhoras se vestem assim pra sair pros bailes da vida, né? Então elas gostam dessa questão, né? De ser algumas, né? De serem vistas dessa forma. O segundo ponto aqui é qual o intuito delas com isso, né? Obviamente que elas têm como intuito virar influencer, ficar famosinha e ganhar dinheiro. Basicamente virar uma Virgínia, alguma coisa nesse sentido, né? Dessa forma, sob o pretexto de ser modelo, de ser musa fitness, elas mostram mais do que demais, visando exatamente ganhar seguidores, ficar famosinha e ganhar dinheiro. Eu até entendo a intenção de virar famosinha e ganhar dinheiro, contudo a maneira pela qual você vai ficar famosinha e ganhar dinheiro deveria ser uma coisa advém diretamente de uma estrutura um pouco mais da necessidade de ter freios morais, culturais, éticos, coisa que a nossa sociedade não tem. E, a bem na verdade, muitos aspectos da sociedade até mesmo fomentam, inclusive as próprias plataformas. Porque se você for analisar, as plataformas, elas sabem disso tudo que eu tô falando e elas autorizam. Porque vamos lá, o que eles querem? Eles querem, na verdade, a sua atenção, certo? E a sua atenção ali, o seu tempo na tela do celular é basicamente o que eles buscam. Então, para poder atrair mais gente possível para esse tipo de atenção, eles autorizam, eles não censuram esse tipo de foto, esse tipo de vídeo, porque eles sabem que tem muitos homens que vão atrás disso, entendeu? E eles sabem também que o Instagram, por exemplo, se tornou um cardápio humano, né? E eles simplesmente jogam com isso, né? Eles jogam buscando a sua atenção ali dentro. Então é basicamente isso. Então as pessoas sabem, fomentam e tocam barco, porque há uma certa gourmetização desse soft, não posso falar palavras aqui, não, mas assim, de se auto-vender, por assim dizer. Então né, do job, não é assim? E outras questões. O terceiro ponto que eu queria falar é que 99% delas não vão conseguir alcançar esse objetivo de virar influencer, famosinha e ganhar dinheiro, né? Algumas vão conseguir ali, ou vão... A primeira ideia é virar influencer. Não conseguiu? Talvez quem tem freios morais mais baixos vão tentar virar ali, né? Vender foto, por assim dizer, né? Dentre outras questões. E o resto, obviamente, não vai dar certo. E aí vão começar a se arrepender. Vão se arrepender tão somente porque não deu certo, ok? E, obviamente, vão querer zerar o passado, conhecer o Miqueinha para ele aceitar o bagaço da laranja e vão buscar, cadê os homens tradicionais, né? Vão fazer aquele tipo de vídeo na internet, cadê os homens? Cadê os homens tradicionais? Cadê o cara ali, o cavalheirismo, não sei o quê? Sendo que elas não entenderam ainda que homem não vai pagar caro para ficar com mulher que talvez não tenha os freios morais e éticos que ele tá planejando, porque ele está em busca, pelo menos nesse primeiro momento, o que ela está se referindo, os homens estão atrás, na verdade, de jovens senhoras para poder se casar. E para se poder se casar, obviamente, você tem que buscar uma mulher com freios morais e éticos compatíveis. E se o seu passado não é condizente com aquilo que você deseja agora nesse momento, obviamente você está manchado e ele não vai querer investir. Grosso modo, é basicamente isso. Contudo, uma consequência mais imediata desse tipo de atitude, isso que eu também queria falar, que eu falei no início, é a questão dos tipos penais envolvendo esse tipo de situação, né? Por quê? A jovem senhora ali no intuito de virar, né, influencer, ela vai se mostrando, né, mostrando demais, com uniforme, fazendo dancinhas assim, né, dancinhas de costas, né, dentre outras coisas, e isso acaba atraindo um determinado tipo de gente de índole mais baixa, que costuma praticar determinados tipos penais. Eu não posso adentrar aqui porque eu não posso falar nomes, então a plataforma já vai começar, né, mas assim, a gente sabe que tem Eusébio, a gente que, né, que vai ali pegar para nunca mais devolver, né, para usar e nunca mais devolver, e vocês entenderam, né? Então, é puxado, porque elas estão jogando na sorte, achando que não vai dar nada, e realmente, na grande maioria das vezes, pode não dar nada.
mas tem sempre aquela porcentagem, né? E aí, quando acontece, já sabe, vai rodar. Às vezes acaba um cara desses aí que tem probleminha aí de cabeça aí, pode acabar se fissurando e correndo atrás, passando informação, pegando informação na internet, enfim. Aí a coisa pode simplesmente azedar por completo. E aí, o que antes era um sonho de virar uma influência acaba se tornando algo muito pior. E bom, como eu disse no início, né, elas sabem disso tudo. Elas não são jovens inocentes que não sabem. Elas sabem, mas querem correr o risco. E bom, uma vez que elas estão fazendo isso com a própria vida, boa sorte, né? A minha questão é por que a índole moral desceu tanto, né? Tipo, os freios morais e éticos são considerados praticamente algo pejorativo hoje em dia. Nossa, se você busca um mínimo de decência, você é considerado automaticamente um fundamentalista, né? Vou te botar algum ista. Certamente algum ista você vai sofrer, ok? Eu também devo estar sofrendo algum ista. A gente sabe como é que funciona. Mas qualquer atitude, botar algum tipo de freio moral e ético já é obviamente considerado algum ista, né? Pela sociedade, e por causa disso essas jovens senhoras que outrora não fariam esse tipo de situação hoje fazem. Eu também percebo que há uma questão financeira, há uma questão do jovem não enxergar um horizonte financeiro, tipo, eu não sei o que eu posso fazer aqui que vai me dar dinheiro. Na minha época tinha pelo menos, sei lá, medicina. O cara podia fazer medicina e ganhar alguma grana. Hoje nem isso, entendeu? Hoje o cara fica muito... Aí até a Renata 380 também tava falando, né? Daqui a 10 anos vai ter médico fazendo Uber, ou menos. Porque tem tanta faculdade de medicina e tal. Isso já acontece com advogados, com engenheiros e tudo mais. Porque o mercado simplesmente não tá atualizando, né? Então, assim, as pessoas não estão sabendo o que vão fazer para poder ganhar dinheiro. E aí essa jovem senhora olha para um lado, olha para o outro. Às vezes ela não tem pai, às vezes a mãe tá trabalhando pra caraca para conseguir manter o mínimo para ela e tudo mais. E ela simplesmente fala, pô, vou pular fora. Ou então vou por esses caminhos alternativos, vai que funciona, né? Então acaba funcionando dessa forma. Eu quero saber qual a opinião de vocês a respeito disso. Não esqueça de deixar aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok. A Lei dos Homens, caso você queira ver um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com. Não se esqueça nunca. Procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui.